Eu converso agora com Marcelo Tostes, advogado especialista em Direito Internacional. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa noite. Boa noite a todos que estão assistindo a Band News. Queria ouvir sua análise do ponto de vista jurídico, inicialmente, sobre essa questão. Então, é uma lei que é chamada Lei de Proteção dos Americanos contra Aplicativos Controlados por Adversários Estrangeiros, de abril de 2024. É uma lei que o Congresso Nacional americano aprovou em função de uma segurança nacional, né? De interesses americanos que estariam sendo possivelmente reduzidos em função de empresas estrangeiras que possuem aplicativos nos Estados Unidos. Com essa questão agora de transição de governo e a possibilidade até de, num próprio domingo, não acontecer esse banimento como era esperado, né? E a gente até citou aqui anteriormente. O que acontece? Como entender esse processo e, inclusive, essa sinalização da aproximação do Trump? É possível que o presidente Biden, né, edite alguma norma provisória para que essa decisão possa ser tomada pelo presidente Trump, que realmente já se manifestou, pelo menos, a favor da extensão desse prazo para o banimento do TikTok nos Estados Unidos. Quem é a favor do banimento, doutor, fala muito sobre essa questão do risco da exposição dos dados. E, inclusive, eu queria te ouvir a respeito. A gente tem aqui no Brasil a LGPD, que fala sobre essa questão justamente, né, da sensibilidade nesse meio cada vez mais digitalizado que a gente vive. Nos Estados Unidos, algum ponto da lei se assemelha? Como é que a gente interpreta essas questões e, quem sabe, até diferenças de conduta? Não, na verdade, essa lei, ela em nada tem a ver com a lei de proteção de dados, né? É uma lei que realmente visa assegurar a segurança nacional do país. O que eu costumo dizer é que o que está havendo hoje é exatamente a mesma coisa que existia na época da Guerra Fria. Só que agora nós estamos vivendo uma guerra de internet, uma guerra de dados, né? Então, não é uma lei única no mundo, existem vários outros países que têm leis semelhantes. A própria China, né, de onde o proprietário do TikTok é a sede do proprietário do TikTok, né, a empresa ByteDance. Então, a própria China também faz esse tipo de restrição visando a segurança nacional. Uhum. E no meio digital, hein? Quando a gente fala da questão do Marco Civil da Internet aqui no Brasil, por exemplo, e dessas legislações mundo afora, como entender cada contexto, cada país? Porque a gente fala de um mundo globalizado, a gente fala realmente de uma era de internet cada vez mais forte do ponto de vista de você vivenciar as redes sociais, de você estar ali expondo sua vida, expondo seus dados, enfim, interagindo. Nos Estados Unidos há algum ponto semelhante ao que a gente tem aqui no Brasil? Existem. Tanto a comunidade europeia quanto nos Estados Unidos, existem leis de proteção de dados. Com relação, mais especificamente, a esta lei de proteção dos americanos contra os aplicativos, a gente tem a Índia, por exemplo, né, ela baniu mais de 200 aplicativos chineses, também sob o argumento de segurança nacional. A Rússia também já baniu o Instagram e o Facebook, né, com base caracterizando as empresas como organizações extremistas, em que essas organizações fariam uma disseminação anti-Rússia. Então, ou seja, no mundo inteiro a gente está vivendo essa nova Guerra Fria agora de tecnologia, né, segurança nacional, editando leis para proteger os seus cidadãos a respeito dessa quantidade de tráfego que a gente tem na internet. Com esse risco do banimento, né, essa lei proibindo, então, a continuidade do TikTok sem a venda em território americano, acontecendo essa venda numa hipótese, se acontecesse ela, quais outros trâmites seriam legais nesse sentido? Como é que se acomodaria no ambiente americano, caso fosse aceito essa proposta? Eu entendo que, havendo essa transferência das ações da companhia chinesa para uma empresa americana, né, não existe nenhum tipo de restrição
do TikTok continuar a funcionar nos Estados Unidos, né? Então, qualquer tipo de banimento estaria interrompido em função da transferência do controle da empresa para uma empresa americana. Falando em direito internacional como um todo, doutor, não só mais agora ligado a essa questão das redes sociais, mas a gente observa que muitas questões ligadas ao poder jurídico e à decisão jurídica de países são divergentes ou muitas vezes diferentes por conta de cada contexto, de cada constituição local. Olhando para o mundo como um todo, qual a sua análise a respeito do ponto de vista do Brasil e da relação do Brasil com outros países em termos sensíveis, como é o direito internacional? Com relação a esse direito de imagem, esse direito da proteção de dados, que cada vez mais os países estão tentando preservar o direito da população com relação, quanto maior fica, né, a internet, maior é a preocupação dessa preservação dos dados, da preservação da intimidade das pessoas. O que a gente está percebendo é que o mundo cada vez mais vem se ajeitando com relação a essas legislações internacionais. E o que eu acredito é que em algum tempo, 5 ou 10 anos, a gente vai ter uma legislação bastante unificada, estabelecendo parâmetros para que todos os países sigam mais ou menos a mesma regra. Doutor Marcelo Toches, muito obrigada por suas contribuições aqui comigo no Segunda Edição. Ótimo final de semana e até a próxima. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Obrigada.